Você já se perguntou como os engenheiros analisam os filtros, fontes e amplificadores com precisão? Hoje nós vamos ver aqui uma função poderosa e muito pouco explorada desse modelo Finice DPoS 350P, que é o analisador de frequência, também conhecido como curva de Bode. Vamos ver como ela funciona, entender a teoria por trás e aplicar isso na prática. Ok, pessoal? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletroleve. Hoje vamos ver a curva de Bode no Finice DPoS 350P, que é uma das funções especiais desse modelo aqui que a gente não explorou naquele vídeo geral. Ok? Aqui a gente vai ver particularmente como usar, como fazer as conexões e como usar esse analisador de frequência. Ok? Essa é uma das funções mais técnicas e mais poderosas desse osciloscópio, além do analisador de espectro, né? Trata-se do analisador de frequência por varredura. A gente vai fazer isso aqui com base numa curva conhecida como curva de Bode, que, mesmo sendo que um recurso comum em alguns equipamentos mais profissionais, ele está presente neste modelo aqui e faz uma análise até 50 MHz, que é bastante razoável. Então a gente vai entender essa teoria por trás, quais são os usos e como configurar com eficiência. Ok? Bom, a curva de Bode, basicamente, ela é composta por dois gráficos. Um gráfico chamado curva de magnitude, que vai mostrar o ganho ou a atenuação do circuito em decibéis, conforme a frequência for variar. Então a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar filtros, por exemplo, e ver a resposta em frequência desse filtro. Como a amplitude varia conforme a frequência aumenta ou diminui. Isso é fundamental para você ver o desempenho de um filtro. Ele vai mostrar quantos decibéis ele atenua, por exemplo, um filtro passa baixa ou um filtro passa alta. Ok? E a outra curva é chamada curva de fase, que vai indicar o avanço ou atraso da fase entre a entrada e a saída. Essa vai mostrar, obviamente, em graus. Normalmente a fase variando aí de menos 180 a mais 180 graus e o ganho geralmente variando aí entre mais 20 dB e menos 80 dB ou mais. Aí vai depender da escala que você ajusta, ok? Esses gráficos eles são indispensáveis para entender a resposta dos sistemas analógicos, dos filtros, dos amplificadores e até mesmo de fontes chaveadas, ok? Bom, aqui no nosso analisador de frequências, usando o DPoS 350P, ele vai fazer o seguinte: ele vai gerar uma frequência no próprio gerador dele de funções, uma forma de onda senoidal interna. Nós vamos fazer essa conexão entre o filtro e a entrada dos canais 1 e 2, e com isso ele vai mostrar as duas curvas de forma automática. A conexão é bem simples. Primeiro deixa eu mostrar como entra aqui na tela do analisador. Basicamente a gente vai botar em função e depois essa penúltima opção aqui, analisador de resposta em frequência. Entrando nessa tela a gente já está. Inclusive ele mostra aqui duas curvas aleatórias, porque eu estou com os cabos aqui conectados. Uma curva aqui que ele indica em cima, a laranja, é uma curva de dB, uma curva de amplitude. Essa curva embaixo, a curva azul, é a curva de fase, em graus. Aqui a gente tem três escalas aqui. Essa escala de baixo é a escala em frequência. Ela é uma escala logarítmica, então ela não é linear. Portanto, aqui é 1 kHz, aqui é 40 kHz, aqui já é 1,36 MHz. Ela aumenta de forma logarítmica, então ela aumenta rápido. Isso para a gente ver uma grande faixa de frequência num gráfico reduzido. Para isso a gente utiliza essa escala logarítmica. Aqui ela está de 1 kHz a 50 MHz, que é a banda toda dele. Mas a gente não precisa usar isso tudo, dependendo do filtro que vai analisar. Aqui no eixo dos Y, aqui na vertical, é o ganho em decibéis. Olha, está em decibéis. Ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a sua grande promoção de 10 placas, 10 por 10 centímetros, dupla face por $5. O preço está congelado há muitos anos. Vale a pena dar uma checada. Você precisa, obviamente, para saber o valor final com o frete, você precisa escolher aqui corretamente o país e escolher o tipo de frete de preços bem diferenciados. Vamos escolher aqui o mais em conta. Obviamente, ele vai levar um pouco mais de tempo para chegar, mas é o valor menor possível. As suas 10 placas 10 por 10 dentro do projeto que você fizer. Coloca as características, adiciona no carrinho e vai para o pagamento. Obviamente subindo os arquivos com os layouts das placas. Ok, pessoal? Vale a pena, a qualidade é excelente. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. E voltando para o nosso vídeo. E aqui na direita, também na vertical, é a escala da fase, ou seja, dessa linha azul.
mostrando aqui em graus. Ok? A fase a gente vai usar em algumas situações, mas o mais importante é a relação frequência-amplitude. Tá? É o mais utilizado. Aqui embaixo a gente tem os ajustes. A amplitude, clicando aqui, a gente pode ajustar o gráfico da amplitude, está em escala de 1 volt, as escalas, né? O deslocamento aqui da escala está em microvolts, está em 0 microvolts, eu não quero nenhum tipo de deslocamento, né? Para você deslocar a escala para cima ou para baixo. A frequência inicial está em 1 kHz, a gente pode ajustar a inicial. E a frequência final aqui em 50 MHz, a gente pode ajustar uma faixa menor para poder ter uma precisão maior nessa avaliação. Número de contagens aqui entre 20 e 500 é o número de vezes que ele faz o cálculo. A gente pode colocar um número aqui dependendo da precisão que a gente queira fazer. O cálculo só que ele vai ficar mais lento se a gente colocar um número muito maior. O movimento no ajuste dos cursores, a mesma coisa que eu mostrei lá da outra vez, movimento rápido ou lento, para a gente trabalhar os cursores que a gente ativa aqui em cima. Aqui em cima o retorno é para sair dessa função. A calibração a gente vai mostrar agora como calibrar. A gente precisa fazer essa calibração por causa dos cabos que a gente coloca aqui em volta. Imagem é para poder fazer o freeze da imagem, congelar e gravar essa imagem, para utilizar para uma análise posterior. Cursor, a gente liga e desliga os cursores. Eu vou ligar aqui, ó. Está aqui o cursor de um lado e do outro. Interessante que o cursor é que vai efetivamente trabalhar. Eu vou dar aqui do lado a gente congela a imagem, né, aqui em cima. Aqui embaixo a gente consegue ver aqui, ó, é o cursor 1, a frequência que ele está mostrando no cursor 1 está 268 kHz, cursor 2 está em 728 kHz. DC seria a diferença entre o cursor 1 e o cursor 2, 460 kHz. Isso é bom para ver a banda. A gente coloca o cursor no início aqui da faixa, 1 e o 2 no final, e vê que banda é aquela ali e já calcula aqui. No meio tem um valor em decibéis, ou seja, a amplitude que está marcando o cursor 1, que está marcando o cursor 2, e a diferença de amplitudes. Isso é bom para ver, a gente vê a atenuação ou amplificação nesses casos. E em azul aqui no cantinho, o valor em graus do cursor 1, cursor 2 e a diferença de graus entre um e outro, ou seja, a diferença de fases entre um ponto e outro. Ele já calcula tudo aqui, não precisa muito mistério, basta posicionar esses dois cursores e ele vai alterando ali os valores, ok? Para desligar os cursores, clica aqui. Loop é o jeito que está, ele fica fazendo medidas constantes, ou a gente bota em single, que ele botou aqui como solteiro, né? Você vê que a tradução, eu particularmente não gosto muito de traduzir os termos de equipamentos como esse, que a gente já está habituado ao inglês técnico, etc. Mas tem muita gente que gosta, que esteja em amplitude, escrito amplitude, deslocamento, iniciar, né, rescisão, contagem, mas às vezes a tradução não é muito fiel. Então aqui ele, em single, que seria o single uma única varredura, ele botou solteiro, que é a tradução literal de single, né? Não cabe muito no tipo de equipamento. Mas loop ele deixou loop, podia botar laço, né? Ou algo do gênero, que é a tradução literal. Bom, de qualquer forma, esse é um detalhe. E nós vamos fazer então agora a calibração dele. Primeiro a configuração de conexão. Como é que a gente conecta, prepara o aparelho para fazer a curva de Bode, para fazer a análise de frequência. Vamos lá. Primeiro a gente usa cabos, a gente pode usar até o cabo que veio nele, que é esse cabo aqui, que é um BNC garra-garra, tá? Preferencialmente seria bom ter um outro garra-garra e um T aqui, BNC, para poder fazer a junção dos sinais. Repare como ele está conectado aqui. O canal do gerador de funções, que é esse aqui, ó, sai um cabo BNC e eu ligo aqui nesse T, nessa emenda T, que está ligada no meu canal 1. Tá? O meu canal 1 tem uma emenda T aqui. Um lado do T eu coloquei o gerador de sinais e o outro lado do T vai para um cabo garra-garra, desse tipo aqui. Tá? Essa outra ponta, que vai ser a minha entrada do filtro. Tá? Na saída do filtro, eu ligo no canal 2, que é esse outro conector aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, canal 2 do osciloscópio, e ele vai estar com esse cabo aqui, que inclusive veio com ele, que é um garra-garra também, que vai estar na saída do filtro. Então, basicamente, entrada, saída e gerador de funções. Eu uso as três opções, ok? Bom, prosseguindo. Primeiro vamos fazer a calibração. A calibração a gente faz da seguinte maneira. A gente junta as duas garra-garra, aqui, vermelho com vermelho, preto com preto. Daqueles cabos que eu mostrei, né?
Então, um vem lá do canal 2 e o outro vem aqui do T, que está no canal 1. Eu emendo 2 para ele desconsiderar o efeito dos cabos. Então, a gente utiliza essa junção aqui das duas garras, clica aqui calibração e coloca confirmar. Aí ele está calibrando, o objetivo é que fiquem duas linhas retas aqui no centro. Deu sucesso, calibrou. Então tá lá, duas linhas, tem um desnível aqui, às vezes por algum efeito parasitário aí no meio do caminho, mas isso não chega a influenciar, elas estão bem próximas aqui. Ou seja, tudo que está na entrada está na saída. Inclusive o efeito que está dando aqui está nos dois também, né? Então ele tá, teoricamente ele está calibrado. Posso abrir as garras. E agora a gente vai botar um filtro aqui para testar. Nós vamos testar dois tipos de filtro. Esse filtro aqui, que é um filtro passa-baixa, é um filtro passa-baixa de rede, que bloqueia aí sinais na faixa de algumas centenas de kHz para cima. Ele tem uma alta atenuação. Ele tem aqui a entrada e a saída. Eu vou botar aqui a entrada dele, que é esse cabo aqui, na entrada. E a outra lado na saída. É bom ter as garras, porque fica fácil você conectar os filtros que você deseja testar, né? O outro lado aqui. Então tá lá, ó. Tá conectado. Ok? Entrada, saída. E agora eu vou dar um ajuste aqui, porque como ele trabalha na faixa de algumas centenas de kHz, não precisa disso tudo aqui. Eu vou botar uma faixa até 1 MHz no fim. 1 MHz. Ok, 1 MHz. Agora nós vamos observar a resposta em frequência. Ok, está se ajustando. Ele demora um pouquinho a fazer os pequenos ajustes. Pronto, ele já fez aqui uma curva. Vou dar uma pausa aqui. Um freeze. E a gente vê essa curva laranja, que é a resposta em frequência da parte de amplitude. Em azul, como varia a fase com relação às frequências. Repare que eu estou... A frequência inicial aqui, ó, é 1 kHz. Aqui é 1 MHz. A gente nota que ele tem um ponto aqui que ele cai sensivelmente, porque ele é um filtro passa-baixa. Ele vai deixar passar frequências até um determinado ponto, que seria a frequência de corte desse filtro. Se eu colocar os cursores aqui, eu posso descobrir que frequência é essa. Normalmente, a frequência de corte, por definição, ela fica a 3 decibéis de atenuação em relação ao baseline, ou seja, a linha inicial dela. A linha inicial dela está marcando aqui, ó, mais 0,26 dB. Ou seja, quando ela cair 3 dB em relação a essa linha, é o ponto de corte, e ali eu tenho a minha frequência de corte. Então, como é que eu faço isso? Eu posso marcar, por exemplo, esse cursor 1 aqui exatamente na amplitude do baseline, da linha de base, e veio com essa segunda linha aqui, e vejo aqui embaixo quando ele vai decair 3 decibéis. Aqui eu consigo ver aqui, ó, o valor de C2 na linha, no número laranja que está aqui. Então eu estou decaindo aqui, ó. Vamos lá. Olha. A diferença, na verdade, entre C1 e C2, né? Estou vendo aqui embaixo, 2,65, passei 3,97. A gente pode botar aqui em movimento lento para a gente fazer ajuste fino, ó. 2,91, 3,18. Aqui eu consigo pular 2,91 e 3,18. Vou deixar 2,91 como ponto, que seria aproximadamente 3 decibéis, esse ponto aqui. E esse ponto a gente vê qual a frequência que corresponde, que é a frequência que está marcando C2, aqui o cursor 2. Está aqui, ó, 260 kHz. Portanto, esse filtro tem uma frequência de corte de 260 kHz. O que acontece com um filtro desse após 260 kHz? Ele tem essa reta aqui, ó, com essa inclinação, normalmente é medida por decibéis por década. Década é cada vez que você multiplica por 10 a sua frequência. Então você tem aqui 1 kHz, 10 kHz é uma década, 100 kHz é a próxima década, 1 MHz é a próxima década. Você está multiplicando por 10. Ou seja, ele cai a cada década, ou seja, a cada mudança que multiplica a frequência por 10, ele cai 20 decibéis. Isso para um filtro simples, mas pode ter outros filtros como esse aqui, que é um filtro mais complexo, que pode cair muito mais do que 20 decibéis por década. Por exemplo, 40 decibéis por década, ou 60, 80 decibéis por década. A gente pode ver isso daqui também. É só ver quando varia
uma década, aqui por exemplo, de 100 a 1 MHz, a gente vê quanto é que ele caiu daqui, nesse ponto aqui de 100 kHz, que é uma década, até o fim aqui, até 1 MHz. Quanto é que ele caiu? E a gente vê aqui que ele caiu 49 decibéis. Ou seja, ele está caindo mais ou menos 40 decibéis por década aqui. Cara, 40 decibéis a cada vez que a frequência multiplica por 10. Isso tem muito a ver, no caso de filtros, com o número de ordem que a gente chama do filtro. Existe um filtro, por exemplo, de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Esses filtros, quanto maior a ordem, maior a atenuação deles. No caso de um passa baixa ou de um passa alta. Ok? Então, por exemplo, um filtro de primeira ordem, ele vai atenuar 20 dB por década. Um de segunda ordem, 40. Um de terceira ordem, 60. Isso está diretamente ligado ao chamado número de polos que tem um filtro. Que nos filtros passivos também está ligado à quantidade de elementos reativos que tem o filtro. Por exemplo, número de indutores e capacitores. Quanto mais indutores e mais capacitores, maior o número de polos e maior a ordem desse filtro e, por consequência, maior é a atenuação dele. Por isso que filtros complexos, com muitos indutores e capacitores, eu estou falando de filtro passivo, ok, pessoal? Não filtros que são ativos, que têm, por exemplo, amplificadores operacionais no circuito, que já é uma coisa um pouco diferente. Então, eles funcionam dessa forma, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer um teste agora, bem clássico, com filtro RC. Okay? Eu fiz um filtro RC aqui, esse simples filtro RC, que tem um capacitor de 10 nanofarads e um resistor de 1,5K, para fazer uma frequência de corte aproximadamente em 10 kHz. Seria um resistor de 1,6K, mas eu não tinha 1,6K, eu tenho de 1,5, a gente vai ter uma frequência próxima a 10 kHz, e vamos ver se isso acontece aqui no diagrama de Bode, ou seja, se ele mostra que esse meu filtro aqui, RC, funciona mesmo. Tá? Eu vou fazer da mesma forma, vou desligar esse filtro grande aqui, e nós vamos ligar aqui a entrada do sinal, aqui na entrada do resistor, aqui do outro lado do capacitor os dois terras, tanto da entrada quanto da saída, e a saída aqui, ó, entre o capacitor e o resistor. Vou mostrar aí o esquema dele. Bom, e aí vamos ver o que ele mostra aqui. Deixa ele se ajustar. Eu vou diminuir esse valor final aqui para 100 kHz, tá? Porque, como eu quero uma frequência de corte perto de 10 kHz, a gente vai ver uma coisa mais marcante. E tá lá, olha, tá bem claro aqui, ó, essa linha aqui, ó, que é a linha da amplitude. Repara, ela vai bem. A linha de 10 kHz é mais ou menos aqui, ó. A gente pode até botar o cursor aqui, nessa linha. Repara que o que acontece aqui, justamente quando começa a cair, provavelmente é o nível de 3 decibéis. Vamos até ver se é mesmo. Vamos botar aqui, ó, que nem a gente fez no outro, olha. Aqui eu botei no baseline e eu vou ver que ponto que ele dá 3 decibéis de queda aqui. Ó, é aqui, ó, 3,8. Deixa eu ver se eu consigo um ajuste fino aqui. 3,0, tá? Esse ponto aqui é exatamente 3 decibéis a menos do que aquela linha de base lá em cima. Agora, que frequência é essa? Ele está mostrando aqui embaixo. Que é a frequência de C2, 10,9 kHz. Cravado. Repara como é bela a eletrônica, né? Eu fiz aqui um filtro RC, que a gente calcula a frequência de corte dele. Ele é um filtro passa baixa. A gente calcula a frequência de corte dele com essa fórmula que eu vou indicar aí. Calculado com 10 nanofarads e 1,5K. Ele simplesmente começa a atenuar a partir de 10 kHz nessa inclinação aqui. Agora, que inclinação é essa? Certamente é uma inclinação de 20 decibéis por década, porque é um filtro de primeira ordem, porque só tem um capacitor. Tá? Um filtro de primeira ordem, só tem um capacitor, ele decai 20 decibéis por década. Cada vez que eu multiplico a frequência por 10, ele aumenta em 20 dB a atenuação dele. Isso significa que quanto mais distante está essa frequência, maior a atenuação. A gente pode até ver isso aqui, ó. Eu vou aumentar a escala para 500 kHz.
E olha o que acontece, está em 500 kHz, continua caindo, ele continua caindo, mesmo indo para 500 kHz, atenuando bastante, desde lá da frequência original de 10 kHz, que é aqui atrás. Ó, cai sensivelmente. Você quer que caia totalmente assim? Ó, o filtro ideal é aquele, né? Chega a 10 kHz, ele cai aqui para 0. Né? Mas esse filtro na prática não existe, né? Então eu teria que ser um filtro de uma ordem muito elevada, um filtro ativo, né, de ordem muito elevada, para ele ter uma curva muito mais fechada aqui, né, muito mais inclinada para baixo, de modo que atenuasse o máximo possível a partir do ponto de corte. Esse é o mais simples que tem, a gente atenua assim, 20 dB por década, ok? Então é assim que funciona o analisador de frequência. Serve basicamente para analisar filtros, onde você, ou até mesmo circuitos, onde você quer ver a resposta em frequência, você bota uma entrada, né, como está aqui, a entrada do próprio gerador, e mede a saída aqui mesmo, e verifica o desempenho, a resposta em frequência que esse conjunto te dá com relação à amplitude. Às vezes eu preciso que tenha uma resposta em frequência flat, ou seja, que não tenha atenuação nenhuma, numa determinada faixa, por exemplo, um amplificador de áudio. Um amplificador de áudio é interessante que, na ausência de qualquer tipo de equalização, ele me retorne uma amplificação plana, totalmente plana, ou seja, desde a frequência inicial lá de 10 ou 20 Hz até 20 kHz, pelo menos, eu quero que não tenha atenuação nenhuma, que seja plana. Depois, se eu quiser, eu equalizo aquele som com outros processos, mas o amplificador base, módulo de amplificação, ele não deveria ter nenhum tipo de atenuação ou ganho diferenciado dentro daquela faixa que me interessa. Depois de uma certa faixa, é até interessante que ele não amplifique, porque vai começar a amplificar ruído, né? Então é interessante que depois de uma certa faixa ele não amplifique. Normalmente não precisa ser imediatamente após a faixa audível, né? Já que, né, alguns audiófilos acham que precisa amplificar um pouco mais, porque pode ter algumas nuances ali, harmônicos, etc, etc. Mas fora essa questão, é interessante que ele seja o mais flat possível naquela faixa ali. Isso vale também para a resposta em frequência de um alto-falante, de um fone e tudo mais, que vai receber e vai reproduzir o som de forma mais fiel possível. Ok? Um exemplo só, mas tem inúmeras outras aplicações. Ok, pessoal? Esse é um recurso especial do Finice DP-OS 350p que eu queria mostrar aqui. A gente ainda vai fazer mais um outro vídeo mostrando o analisador de espectro e como funciona e como usa. Porque muitas vezes a gente mostra só a parte do osciloscópio e o equipamento traz muito mais recursos do que somente um osciloscópio, que é o caso desse modelo novo aqui que saiu, que é um 4 em 1. Né? Essa aplicação aqui a gente só vê em modelos mais sofisticados. Você vê aí nesses modelos, nesses osciloscópios de ponta. Tem aqui o Siglent, aqui ele faz isso, ele faz o traçado de Bode, mas é um equipamento muito mais caro do que esse equipamento portátil. E a gente não vê esse recurso em nenhum outro portátil. Nenhum o analisador de espectro tampouco, né? No máximo um FFT bem simplesinho. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.